eu não tenho a Nájila. Mas se tivermos a Cíntia... Se tiver, bota na tela, né? Se tivermos a Cíntia... O Ponte está falando então, ok. vamos lá, vamos a Brasília com Cíntia Lages. Aí está a Cíntia. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá, Cíntia. A manchete da Cíntia aí, Ari, é mais uma operação mais uma fase da Operação Lesa Pátria que apura os golpistas do 8 de janeiro, Ari. A operação da Polícia Federal sobre o golpe de 8 de janeiro chega ao sobrinho de Bolsonaro. Senador Mourão quer anistia. Vamos lá, Cíntia. Bom, são duas questões diferentes, né? Primeiro, vamos falar sobre a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que está sendo cumprida hoje pela Polícia Federal. Ao todo, são 5 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão contra participantes da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Essa 19ª fase, mais uma vez, tenta identificar supostos participantes ou incentivadores e financiadores desses ataques. Os mandados estão sendo cumpridos em Brasília, no Distrito Federal, aqui na capital federal, em Cáceres, em Mato Grosso, Cuiabá, também em Mato Grosso, Santos, São Paulo e São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Dentre os alvos, e aí há uma novidade, entre os alvos dessa operação, dessa 19ª fase, está o Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, que é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele até se apresenta como sobrinho de Bolsonaro, mas o parentesco é, na verdade, com os filhos do ex-presidente. Durante o 8 de janeiro, o Léo Índio, que vocês veem aí a foto dele, publicou nas redes sociais uma foto em que aparecia na rampa do Congresso Nacional. Na época, ele negou que estivesse participando da depredação, mas acabou publicando essa foto no dia, depois ele deletou a foto, mesmo assim ele aparece, portanto, dessa 19ª fase. Temos agora os outros nomes dos envolvidos, aí, dos alvos dessa operação da Polícia Federal. Tem até um policial rodoviário federal, Walter Parreira, que é de Cuiabá. Tem ainda o José Carlos Silva, Zé do Rinascê, que foi candidato a vereador, também em Cuiabá, além de César Guimarães, morador da mesma cidade, Fabrício Colombo e Luiz Antônio Vilarde. Todos eles são alvos dessa operação dentro daquele inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal e que tem à frente o ministro Alexandre de Moraes. E o senador Mourão, ele tem uma proposta para anistiar os que participaram das manifestações. Isso, eu divulguei aqui no dia em que foi apresentado ao Congresso Nacional, que é o projeto de lei 50.064 de 2023, a PL 5064, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes lá do 8 de janeiro. A proposta do senador Mourão é conceder anistia para esse pessoal. E, no momento, o projeto de lei, como é uma praxe no Congresso Nacional, está lá no site do Senado Federal para receber a opinião da população, né? Aquela fase de consulta pública. E isso acabou se tornando uma disputa acirrada nas redes sociais, porque há quem é da esquerda está fazendo campanha para que as pessoas vão até lá o site do Congresso Nacional, o site do Senado Federal, e digitem não. Por enquanto, o resultado, esse aí eu peguei às 11 horas da manhã, está vencendo o sim, com 278.006 menções a favor, 238.518 contra. Esses números mudam a todo instante, porque hoje pela manhã cedo o não estava vencendo. Mas aí, a partir do momento em que há essa campanha acirrada dos influenciadores de direita também, acaba virando esse placar. Essa consulta é, de fato, apenas uma fase
mas não interfere diretamente na votação, na tramitação dessa proposta, não. E, nesse caso aí, em especial, vai ter que ser decidido mesmo pelo Senado, pelos senadores. Vamos lá, eu quero ouvir aqui os jogadores, porque há 2 pontos. João Carvalho, eu quero começar com você. É o seguinte, se esse projeto for aprovado, o Senado será um órgão revisor do Supremo. O Supremo tomou a decisão, condenou, mas não está condenado porque o Senado descondena. E aí a minha pergunta, é constitucional? Normalmente, com anistia, se presume que há uma confrontação de 2 grupos e vai haver um perdão de ambas as partes. Normalmente acontece isso, tanto das condutas avaliadas pelo judiciário de um lado como de um outro. Nesse caso, complica, mas tudo depende mais do Congresso. Primeiro, Amadeu, você tem que definir os tipos de anistia. Você tem 2 tipos. A anistia a própria, que é aquela que se dá quando a pessoa perdoar antes que a cena seja aplicada, antes da pena sair. Não, já saiu, já estão condenados. Alguns, mas peraí, porque tem um tom menor. E a anistia imprópria, que é aquela que depois que é condenada. E aí existe também a anistia plena, que é aquela que pega todos os casos, que é essa que ele está propondo. Ele está propondo que todos os envolvidos na tentativa de golpe sejam anistiados. E existe a anistia parcial, que se aplica a apenas uma parte. Mas o problema aí que está havendo é que você não me respondeu se é constitucional ou não. Se a casa aprovar, eu acho que ela não atende os requisitos. Se a casa aprovar, mas aí Como que o Senado revisa os atos do Supremo? Para que vai existir Supremo? Mas já existiu a depois o Senado pode revisar. No caso aí, não sei. Mas vamos lá. O princípio aí é o seguinte, é que em determinadas ocasiões, principalmente que envolve a questão do poder político, não é que o executivo e o legislativo, o executivo também tem os casos que ele pode usar isso, até o Bolsonaro já usou com o Daniel. Ali é a graça e o perdão presidencial, é outra coisa, não é anistia. Mas o resultado prático é o mesmo. Bom, mas vamos lá. E outra coisa, no caso do Bolsonaro lá com o deputado, está na Constituição que o presidente pode oferecer a graça ou perdão presidencial. Está na Constituição. Essa anistia aí não está, não. Mas vamos lá. Essa é a questão constitucional. Agora, sobre o mérito desse projeto aí, o que você acha, Ari? Eu acho que os políticos iam arranjar cedo ou tarde uma maneira de se safar sem sequer serem citados e expostos na mídia. Porque o que a gente está vendo é o julgamento e a condenação da arraia miúda e agora começou a arraia média. A arraia média, né, está começando nessa operação que a Cintia está trazendo, aí a gente já vê ali uma arraia intermediária. E aí vai chegar depois em quem financiou, mas ficou lá no ar-condicionado assistindo pela TV e torcendo, dizendo, olha aí, eu mandei o ônibus, eu banquei a alimentação e eles vão conseguir com que o Bolsonaro permaneça lá, porque é isso que eu quero. Se essa anistia for aprovada, porque aí vai beneficiar, inclusive, políticos, grandes empresários, os financiadores, os que estavam por trás, aqueles generais que não foram para a frente de batalha, sem sequer a sociedade brasileira tomar conhecimento de quem são eles. Sou totalmente contra, acho um absurdo e acho que funcionará como um incentivo, uma pílula estimuladora para que novos atos semelhantes venham a acontecer. Pois não, Kátia? Olha, e assim, eu acho que o que eu acho mais grave é que a gente está sempre esperando que esse embate judiciário e legislativo ele acabe, porque está claro aí, o Congresso, o Senado, a cada novo movimento aí do Alexandre de Moraes e dos outros ministros, mas principalmente do Alexandre de Moraes, aí vamos lá e tomamos uma medida, vamos ali, fica claro que se reúnem, procuram, como o Ari falou, né, procuram uma forma, uma maneira e vão lá e entram em ação. E nesse caso aí tem o ingrediente eleição, né, no Congresso, também tá afetando essas movimentações. E quando começa a chegar, o Ari foi bem preciso,
quando começar a chegar nos empresários, quando começar a chegar ali e também atingir políticos importantes, assim, precisa ter uma... Eu acho que a maior motivação é essa, não faz bem para o país, porque isso termina indo para outras situações, e aí a gente vê um poder tentando achar uma forma de interferir nas decisões do outro. E não é questão do Alexandre de Moraes, foi 9-2. As condenações lá são do pleno do STF. É o poder, não é o ministro, pois não, Apoliana. Amadeu, e eu acho que o mais perigoso é você abrir precedentes para o Congresso aprovar uma anistia agora, num caso específico do julgamento dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, e mais na frente, diante de outras adversidades, diante de outros casos e pautas da extrema-direita, extrema-esquerda, serem colocados à discussão de anistia também desses indivíduos. Então, acho que é muito perigoso, já que a gente tem no nosso ordenamento constitucional, né, na nossa Constituição, poderes independentes na sua área de atuação. Falar a verdade, em uma democracia madura, um assunto desse não tinha nem como prosperar. Devia ficar como uma ideia de um lunático parlamentar. Isso tem que ter. Agora, prosperar, ir para uma comissão, ir para... Pelo amor de Deus, é a minha opinião. Você quer acrescentar, Cíntia? Que o Brasil é pródigo em anistias, né? Em 1979 teve a lei da anistia, um projeto que foi discutido em apenas 3 semanas, que foi preparado pelo Executivo, que tinha o último presidente militar, João Batista Figueiredo, e que colocou lá um imenso jabuti, porque a anistia, teoricamente, aquela lei da anistia de 79, que iniciou a abertura política no Brasil, ela deveria anistiar os perseguidos políticos da ditadura, mas acabou anistiando também os militares que torturavam e matavam pessoas na ditadura sangrenta que o Brasil teve durante 30 anos, né? Como você pegar um dia aprovado, Amadeu, essas investigações são suspensas. É tão perigoso que tem gente que pede a volta da ditadura, dizendo, Amadeu, eu não né? estou discutindo politicamente, não, estou discutindo juridicamente. Rapaz, o que acontece? eu tô discutindo se for é que... aprovada lá, acabou. Não tem o que fazer. Eu sei, mas eu estou dizendo... E o Congresso pode aprovar. Existe um ato jurídico perfeito, que são as condenações já feitas e transitadas. Mas aí também... Aí é república de banana. Aí também é república de banana. Tem que ter 2/3. Normalmente é um qualificado. Tem que ter 2/3. Se 2/3 dos parlamentares votarem por um projeto desse, realmente a coisa acabou, viu? Vamos lá. Pode fechar essa bodega. Cíntia, o presidente Lula se manifestou sobre a guerra, falou especificamente sobre o assassinato de crianças. Pois é, o presidente Lula se junta a um pequeno número de líderes mundiais que vem condenando fortemente a forma como Israel está atacando a faixa de Gaza, os civis na faixa de Gaza. Hoje o presidente falou muito forte, ele inclusive usou a expressão genocídio, que vem sendo defendida pelos palestinos desde o início desse conflito, que dura agora 19 dias e entra num dia em que está muito difícil, né? Porque Israel, inclusive, revogou os vistos de todos os funcionários da ONU e a situação entre a Organização das Nações Unidas e Israel, um dos países envolvidos no conflito, é a pior possível. É nesse meio aí que o presidente Lula deu essa declaração hoje pela manhã, lá durante a posse dos novos integrantes do Conselho da Federação. Muita gente ainda passou aqui atrás de mim agora há pouco, prefeitos, governadores que fazem parte desse conselho. E aí o presidente aproveitou para fazer esse comentário, que foi um comentário realmente bastante forte, e ele ainda lembrou que teria um encontro com o emir do Catar, que aliás aconteceu agora há pouco. A gente tem a fala do presidente. Segundo, dizer para vocês que é muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente,
Eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. É um momento difícil. Isso, a conversa do presidente com o emir do Catar, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele direito, Tamim bin Hamad Al Thani, foi sobre a situação do conflito na faixa de Gaza. Diz aqui a assessoria do presidente que ambos concordaram com a importância da abertura de um corredor humanitário e da libertação de todos os reféns, ressaltando a necessidade de um cessar-fogo imediato naquela região. Bem, Cíntia, e o ministro Flávio Dino voltou a dizer que não concorda com a divisão do Ministério da Justiça em Justiça e Segurança e explicando as razões. Amadeu, ele não disse diretamente que não concorda, mas como a gente já sabe, ele já falou anteriormente dessa posição dele, ele hoje publicou nas redes sociais um texto longo, explicando por que ele é contrário ao que ele chama de federalização da segurança pública, que nada mais é essa ideia que existe e está crescendo no Brasil da criação de um ministério. Depois que o presidente falou sobre isso ontem, muitas conversas aconteceram, inclusive hoje aqui no Palácio do Planalto está o governador do Rio, Cláudio Castro, veio conversar com o presidente da República e há também muita movimentação em torno da criação desse ministério por conta da gravidade da situação do Rio de Janeiro. Mas é um impasse que existe porque Flávio Dino é contrário e a gente tem aí o tweet dele. Por favor. Em um país continental com 200 milhões de habitantes, o modelo que praticamos há 10 meses de coordenação federativa com o conceito do SUSP é o caminho certo. Não vejo motivo para mexer no artigo 144 da Constituição e suprimir poderes e competências dos estados. Lembro que a Constituição determina a forma federativa de estado, como cláusula pétrea. Considero ser equivocado ignorar que os governadores e as polícias estaduais, em sua imensa maioria, trabalham muito para garantir a segurança pública em um país desigual e complexo. Disse que o que acontece no Rio de Janeiro não é problema do governador Cláudio Castro nem do prefeito Eduardo Paes, é problema do Brasil. Ele disse isso no mesmo discurso quando ele falou da guerra. Então, há uma tendência do presidente, da criação desse ministério, contrariando o que pensa o Flávio Dino, e uma parte do entorno político do presidente também concorda com o Dino por achar que é uma armadilha, nesse momento, o governo federal criar esse ministério, porque a situação do Rio de Janeiro, que antecede governadores, presidentes, é uma situação grave demais e que, nesse momento, o governo teria como amenizar, se quer amenizar aquela situação que está acontecendo lá. O fato... Pior é para quem se pretende dar, né? Não, eu acho o seguinte, você trazer para o colo do governo federal um problema insolúvel, quem é que defende isso lá? É amigo do Lula, hein? Não, o Centrão defende. É amigo, muito amigo, hein? O Centrão defende. Quem defende isso, muito amigo. E o Centrão está lutando para isso. O pior agora é que eu estou vendo o presidente achando uma solução para o problema dele. Na política. Na política. E eu acho que ele não vai achar uma solução, não. Ele vai botar um abacaxi das pernas. Mas grande. Porque tá pensando o Centrão tomando conta de segurança pública. Grande. Não é botar o lobo para tomar conta das ovelhas, não. É botar uma matilha, né? Cíntia, mais alguma informação? Não, somente isso. Tranquilo, obrigado, Cíntia. Até amanhã. Olha só, vamos falar de que